1 Samuel capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Vamos então ler a palavra que diz assim, 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, o nosso Senhor aos seus servos que estão em tua presença e que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e aí te acharás melhor. Então disse Saul para o seu servo: buscai-me, pois, um homem que toque bem e traga até mim. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Ele é valente, ele é animoso e homem de guerra, também sisudo em palavras e de gentil presença. E o melhor de tudo, o Senhor é com ele. Diga glória a Deus. Quantos querem que o Senhor seja contigo? Diga amém. Vamos orar a respeito disso? Vamos. Feche os seus olhos e coloque a mão no coração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pedindo tua graça, tua misericórdia, o seu favor e a tua unção, Senhor, sobre nós para transmitir a sua palavra. Que haja, ó Deus amado, entendimento e compreensão do teu povo que está aqui para ouvir a voz do Senhor. Haja, ó Deus, mudança, transformação de vida e que o seu nome, somente o seu nome, seja glorificado. Nós oramos como igreja. Se você concorda, diga amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, no versículo de número 14, aliás, o versículo 13, era para eu ter lido o versículo 13, que diz: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se foi para Ramá. No mesmo instante em que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, o Espírito do Senhor saiu de Saul. Se você observar a trajetória de Saul como servo de Deus e como líder, Saul começou bem. Saul começou tendo a graça, a presença e a unção de Deus sobre a sua vida. Só que em um dado momento, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E olhando isso, gente, eu tive fazendo algumas perguntas para Deus, porque nós precisamos aprender a respeito disso. O que faz uma pessoa que um dia ela estava com a unção de Deus sobre a sua vida, ela perder essa unção do dia para a noite? O que faz uma pessoa que tem a bênção de Deus sobre a sua vida, de repente, de uma hora para outra, essa pessoa perde? Porque eu vou dizer uma coisa para você: eu não quero perder a presença de Deus e a unção de Deus na minha vida, jamais, nunca. Eu não sei você. Davi, em uma certa ocasião que estava passando por grande dificuldade, ele fez uma oração para Deus falando: Senhor, pode acontecer tudo, mas não deixa passar de mim o seu espírito, não deixa se retirar de mim o seu espírito, porque na minha opinião deve ser muito triste e muito terrível uma pessoa que um dia experimentou da unção e a unção não está mais nele. Uma pessoa que um dia ela foi abençoada e usada por Deus, e aí depois ela não está mais sendo usada e não está mais ungida, porque a presença de Deus se retirou dele. Avaliando essa história e a vida de Saul, eu pude aqui entender por que algumas pessoas elas perdem a unção. A primeira coisa, avaliando
a vida de Saul é que as pessoas, elas perdem a unção, porque elas permitem o orgulho se instalar na sua vida. Irmãos, uma pessoa que permitiu o orgulho se instalar na sua vida, é uma pessoa que ela perde a unção facilmente. A Bíblia diz que Deus, Ele dá graça àquele que é humilde, mas Ele resiste àquele que é soberbo, orgulhoso. E o que começou a acontecer com Saul é que Saul permitiu o orgulho entrar na vida dele, e quando o orgulho ele se instalou na vida de Davi, o Espírito de Deus se retirou, a unção acabou. Na minha trajetória ministerial, eu já vi muitas pessoas ungidas, gente boa, gente usada por Deus, do dia para a noite, perder a unção por causa do orgulho, gente. Eu não vi poucas pessoas, eu vi muitas pessoas do dia para a noite perderam a unção por causa disso. São pessoas que o coração, ele fecha, o coração trava. O orgulho, ele pode se manifestar de diversas maneiras na vida de uma pessoa. O orgulho pode se manifestar quando a pessoa ela começa a crescer e ela fica soberba, e aí o orgulho faz ela achar que agora ela está acima de tudo e de todos, e que agora ela é o tal, e quando ela permite o orgulho se instalar dessa maneira, é sinônimo de queda. A outra maneira que o orgulho se instala é quando a pessoa ela é de repente advertida, ela é chamada a atenção, ela é direcionada para alguma coisa e ela coloca aqui dentro uma barreira que diz tô certo e não mudo, e não se permite de maneira nenhuma ser tratado. O orgulho fecha o coração das pessoas e faz elas perderem a unção. Se você observar o que aconteceu com Saul, foi esse tipo de orgulho. Eu acredito que os dois misturados. Primeiro, que ele começou a fazer, e muita coisa que Saul fazia na sua liderança dava certo. E segundo, que em uma certa ocasião em que ele foi fazer algo que não era para ele fazer, quando o profeta Samuel foi advertir a Saul, Saul travou o coração. Gente querida e amada, se nós queremos proteger e guardar a nossa vida do espírito mal, nós precisamos ser muito sérios quanto à questão do orgulho. Eu não vou deixar o orgulho travar meu coração. Nós precisamos ser sérios, sabe por causa de quê, gente? É o orgulho que está destruindo o casamento. É o orgulho que está fazendo com que pessoas, elas quebrem a aliança de amizade. É o orgulho que está fazendo pessoas que têm uma trajetória linda diante de Deus, elas travarem nessa trajetória linda que elas têm diante de Deus, tudo em função do orgulho. A segunda coisa que eu vejo na vida de Saul, que faz a unção se afastar de uma pessoa que um dia foi ungida, é a desgraça da desobediência. Fala comigo assim: a desgraça da desobediência. Por que é desgraça da desobediência, gente? Porque tem pessoas que estão sendo destruídas por causa da desobediência. É exatamente por isso que a Bíblia ela fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Existem filhos que estão iniciando uma caminhada e uma jornada perigosa, desobedecendo aos seus pais, e estão desgraçando o seu futuro. Existem pessoas que elas preferem se manter na direção errada em que elas estão caminhando do que obedecer, e estão vivendo uma pré-desgraça. O negócio já começa a dar sinais agora, e a pessoa ela não entra no caminho da obediência. O que aconteceu com Saul foi isso, e sabe, nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos desobedecendo de maneira camuflada, não é uma desobediência de maneira descarada.
A desobediência, ela começa sutil, ela começa de maneira camuflada. Quando o profeta Samuel foi confrontar Saul e falar: Saul, por que você foi lá oferecer o sacrifício que não era para você oferecer? Por que você foi lá, não destruiu toda a cidade como Deus mandou destruir? E aí o Saul, ele tenta camuflar a sua desobediência. E ele diz: não, é porque o povo, eles estavam com pressa. Não, é porque acabou que se eu não faço isso ia me gerar problema. A desobediência camuflada, ela é acompanhada de desculpas. A desobediência camuflada, ela é acompanhada de justificativas que não ajudam em nada, gente. E foi isso que quebrou Saul. Eu tenho aprendido uma coisa: se nós que conhecemos a Deus e caminhamos com Deus quebrarmos princípios, nós vamos ser quebrados. Escuta o que eu estou falando. Nós precisamos guardar o nosso coração da desobediência e falar: eu vou fazer de tudo para obedecer. Filhos obedecerem aos pais. Faça de tudo para obedecer os seus pais. Faça de tudo para poder obedecer a palavra de Deus e ser fiel ao que a palavra de Deus te ensina. Não use a palavra de Deus só para aquilo que é conveniente para você. Vamos usar a palavra de Deus e obedecer o que ela nos ensina. Vamos obedecer aquilo que é nos ensinado no discipulado. Obedecer aquilo que é ensinado com base na palavra, nas reuniões, nos cultos. Isso protege a nossa vida e faz com que nós não percamos a unção, gente. Nós precisamos guardar e proteger o nosso coração da desobediência. Uma coisa que me chama muita atenção, e eu lembrei disso daí numa conversa com o pastor Gildo essa semana, é o texto de Hebreus capítulo 13, versículo 17, que diz que nós devemos obedecer aos nossos pastores e líderes e nos submeter a eles, porque eles cuidam da nossa vida como alguém que hão de prestar conta. Diz Hebreus 13, 17: obedeça-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria com relação a você e não um peso, porque isso não seria proveitoso para você, isso não seria bom. O que a palavra de Deus está falando é: a obediência, ela pode gerar para mim coisas boas, enquanto a desobediência, ela pode me atrair problemas. E tudo isso, gente, acontece no mundo espiritual. Escuta o que eu estou falando. O negócio começa a dar errado em casa, começa a dar errado nas finanças, no trabalho, começa a dar errado na saúde, começa a dar errado no emocional. E o que é? É porque no mundo espiritual pode ter sido gerado uma brecha grande, chamada desobediência. O que o texto de Hebreus 3,17 é: vocês devem obedecer aos seus líderes e pastores, para que eles possam cuidar de vocês e chegar diante de Deus com alegria e não gemendo, porque se chegar diante de Deus gemendo, isso não seria útil. Você quer ver uma coisa? A mesma coisa se aplica para pai e para mãe. Você que é filho, o seu pai e a sua mãe, quando está diante de Deus, orando por você, filho, escuta o que eu vou dizer. Quando o seu pai e a sua mãe está diante de Deus, orando por você, ele está orando com alegria, falando: Deus, obrigado, porque o meu filho, ele é uma bênção, compromissado com a sua obra. O meu filho, ele é alguém estudioso, ele é alguém, ou a oração do seu pai com relação a você, filho, ela é uma oração gemendo, falando: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, porque eu não aguento mais os problemas que o meu filho muda e transforma, porque o problema que ele está gerando, isso está trazendo, Senhor, tanta tristeza para mim. Senhor, eu quero que o Senhor toque lá e transforma. Qual é o tipo de oração que o pai está fazendo com relação a você? Qual é o tipo de oração que o seu líder, que o seu pastor está fazendo diante de você? Eu acho que seria uma boa dica para você aplicar no discipulado dessa semana, é perguntar para o seu líder e para o seu pastor: quando você ora por mim, você geme ou você ora com alegria? O que vocês acham disso, hein?
Porque se a Bíblia diz que nós, se estamos gerando nos nossos líderes uma oração que faz ele gemer, diz que isso não seria útil para a gente, isso não geraria proveito, isso não é bom para mim, eu estou dizendo, não é bom. E posso contar uma coisa para vocês aqui, de verdade, eu estou sempre falando verdades aqui, que é coisa que eu aplico no dia a dia. De verdade eu vou falar para você, eu vou confessar. Tem gente que eu todos os dias, escute, se você quiser saber uma coisa do seu pastor, todos os dias eu oro por vocês. Todos os dias eu oro pelas ovelhas que Deus confiou nas minhas mãos. Todos os dias. Eu sei desse compromisso meu como pastor. E eu vou dizer uma coisa para você. Todos os dias tem gente que eu oro com alegria e tem gente que eu oro gemendo. Que tipo de ovelha você quer ser? Uma que faz o seu pastor orar com alegria, orar gemendo? Terceira coisa que eu vejo na vida de Saul, que fez Saul ele perder a presença e a unção de Deus sobre a sua vida. O Saul, ele foi um homem que não tinha um coração tratável. Na hora que ele foi receber o confronto do profeta Samuel, ele mostra não ter um coração tratável, porque ao invés dele abaixar a cabeça e se arrepender e buscar uma mudança e buscar arrependimento, o Saul, ele não fez isso. O coração dele não era tratável, o coração dele se fecha. Gente, nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso, porque o Davi, ele cometeu um erro gravíssimo, na minha opinião, muito mais grave do que Saul, na nossa opinião humana terrena. Olha o pecado de Saul. O pecado de Saul foi oferecer um sacrifício que não era para ele oferecer e não destruir uma cidade inteira que Deus havia mandado destruir. Esse foi o pecado dele. Sabe qual foi o pecado de Davi? Adulterar e mandar matar o esposo da mulher que ele adulterou. Esse foi o pecado de Davi. Agora, o Espírito do Senhor se retira de Saul, mas ele continua com Davi. Por quê? Porque se na nossa visão humana o pecado foi tão diferente, foi tão grave de um para o outro, a diferença é que quando Davi ele peca, ele deixa Deus tratar o coração dele. Na hora que o profeta Natã aponta o dedo para Davi e fala: Davi, você fez coisa errada, Davi, você adulterou, Davi, você mandou assassinar. Na mesma hora o Davi ajoelha e fala: eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Davi não justifica nada, ele simplesmente fala: eu pequei contra o Senhor. Irmãos, escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Todos nós erramos, todos nós falhamos, e eu sou um dos principais que falha e que erra com vocês aqui nessa igreja. Todos nós erramos, não tem ninguém aqui que é mais santo que o outro. Agora tem uma diferença entre as pessoas, todos nós. Existem pessoas que erram e têm o coração tratável, e existem pessoas que erram e não têm o coração tratável. As pessoas que erram e têm o coração tratável, Deus concede graça, misericórdia e não se retira. Porque elas querem mudança, elas querem conserto, elas querem sempre melhorar. Agora, a pessoa que não tem o coração tratável, Deus se retira dela. Elas colocam em uma posição de que ela não errou, ela não está errada e ela não vai mudar nada na vida dela e ponto final. Aí essas Deus se retira. E sabe qual é o perigo, gente, de uma pessoa que Deus se retira dela? Diz aqui o versículo 14: então, quando o Espírito do Senhor se retirou de Saul, assombrava Saul um espírito mau. Uma pessoa que a unção saiu da vida dela, o semblante dela está estampado que tem um espírito mau na vida dela, gente. Estou falando para você. Você vê um semblante de uma pessoa que tem um espírito mau por trás dela, porque o coração fechou, porque não teve tratamento, não foi coração tratável. E aí o que aconteceu com Saul? O espírito mau se apossou dele.
Gente, pelo amor de Deus, eu não quero nunca, jamais, que um espírito mau venha tomar conta da minha vida e nem da sua vida. Está repreendido isso. Amém, gente? Mas a Bíblia conta que isso aconteceu. Era um cara que tinha o Espírito de Deus, tinha unção, mas do dia para a noite ele foi assolado por um espírito mau. Por causa do coração orgulhoso, por causa da desobediência e por um coração que não queria tratamento. Não era tratável. Eu vou repetir para você, todos nós falhamos, e eu vou dizer, eu falho demais. A diferença é se o nosso coração está preparado para receber tratamento. Agora, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele se apossou em Davi. Davi foi um menino que ele teve o diferencial na sua vida de ter o Espírito do Senhor sobre ele. Então, como que é a vida de um homem que o Espírito do Senhor está sobre ele, que o Espírito do Senhor está se apossando dele? Quantos querem ter uma unção poderosa e sobrenatural sobre a sua vida? Diga glória a Deus. Dá uma balançada em quem está do seu lado e fala: rapaz, você é ungido, meu filho. Então, como é que é um homem assim? Vamos lá, aí você começa a notar. E a primeira coisa que eu vejo com Davi, ele era um camarada que ele tinha a unção de Deus na sua vida. O Espírito estava sempre se apoderando de Davi, porque Davi foi um homem que ele foi aprovado nas provas da vida. Todas as vezes que você é aprovado em uma prova que acontece na sua vida, a porção da unção, ela aumenta. Escuta o que eu estou falando para você. Todas as vezes que você está recebendo um teste na sua vida, a porção da unção, ela aumenta. Se você é reprovado no teste, a unção permanece no mesmo nível. Davi foi subindo em níveis de unção, gente. E por que Davi foi subindo em níveis de unção? Porque quando apareciam os testes, ele era aprovado. Os testes que estão aparecendo na sua vida nos últimos meses, você está sendo aprovado ou você está sendo reprovado nesses testes? O que está acontecendo com você? Davi teve o dia onde foi derramado o azeite sobre a cabeça dele. E aí teve o dia onde foi provado se aquele azeite foi verdadeiro ou se foi de mentira. Existe o dia da primeira unção e existe o dia da prova da primeira unção. Existe o dia da segunda. Davi foi ungido 3 vezes. Um dia eu vou pregar sobre isso. Existe o dia da segunda unção e o dia da prova da segunda unção. E existe o dia da terceira unção e da prova da terceira unção. Talvez você esteja na primeira unção e não passou para a segunda ainda, porque toda prova que aparece, você é reprovado. Se você analisar Davi, quando ele é ungido por Samuel e derrama-se óleo sobre a cabeça dele, a prova da unção, desta primeira unção, foi quando ele vai enfrentar Golias. Quando você foi aprovado, quando você passou pelo teste, ou está passando pelo teste, você está derrubando esse Golias, ou esse Golias continua vindo afrontar você todo mês e ele está de pé e você ainda não derrubou ele. Existe o dia da unção e o dia da prova da unção. O dia da unção é quando você recebeu de Deus uma oportunidade. O dia da unção é quando você recebeu de Deus uma missão. O dia da unção é quando você recebeu uma liderança. É quando você recebeu um investimento. Esse foi o dia da unção. O dia da prova da unção é na hora que se levantam as adversidades. É na hora que você tem que lidar com os problemas. É na hora que você tem que enfrentar as dificuldades. É na hora que você tem que dominar o seu eu. É na hora que você precisa ter equilíbrio emocional. É na hora que você precisa. Esse é o dia da prova da unção. A segunda coisa que eu vejo que existe sobre a vida de Davi, que faz ele ter o Espírito do Senhor. Davi, além de ter sido aprovado nas provas da vida, ele foi um homem que ele foi reconhecido pelas pessoas à sua volta pelo seu caráter
compromisso e vida com Deus. Quando Saul está precisando de um cara para tocar a harpa para ele, para os demônios saírem, o espírito mau sair, vem um soldado de Saul e fala assim: Saul, eu conheço, meu rei, um homem. Eu conheço um homem que ele sabe tocar bem, ele é de gentil presença, ele é corajoso e o melhor de tudo, o Senhor é com ele. Esse camarada que foi falar de Davi para Saul, ele falou de Davi para Saul porque ele sabia, ele conhecia que Davi era um homem de caráter, de compromisso com Deus, de vida com Deus. Se você fosse fazer uma avaliação da sua vida hoje, o que as pessoas que estão à sua volta diriam de você? Que você é alguém de caráter, de compromisso com Deus e que tem vida séria com Deus? Seria isso que as pessoas diriam? Olha que coisa importante. Quando Saul precisou de alguém, o cara que foi indicar Davi, ele falou: cara, eu conheço um cara. Existem algumas pessoas que o efeito é o contrário. Ela está tão sem a unção e sem a presença de Deus, que quando alguém pergunta assim: fulano, você conhece o fulano tal, tal, assim, assim, assim? O cara: ih, rapaz, eu conheço esse cara, sai fora disso, que é cilada. Pois é. Posso falar uma coisa para você? Tá cheio de gente assim, que um dia foi ungida, mas hoje não está mais. Um dia tinha caráter, um dia teve caráter, hoje não tem mais. Um dia teve compromisso com Deus, hoje não tem mais. Um dia tinha vida com Deus e hoje não tem mais. Como é que você é conhecido? As pessoas falam a respeito de você como servo de Deus. O quê? Isso é muito sério, gente. Para que o Espírito de Deus possa habitar na minha vida, eu preciso ter as seriedades que um servo de Deus tem que ter. Eu não posso dizer que sou alguém cheio da unção se a minha vida está cheia de falcatrua e maracutaia e coisa errada. Como que eu vou dizer que eu estou cheio de unção assim, gente? Como que eu vou dizer que eu tenho um Espírito de Deus assim? A Bíblia diz que o Espírito é santo. O Espírito é santo. O Espírito é santo. E porque Ele é santo, Ele não pode se apossar de um vaso que não está santo. Davi, além de ser reconhecido pelo seu caráter, compromisso e vida com Deus, ele é reconhecido pelo cara que apresenta ele para Saul como um homem que é corajoso, é forte e que lutava pelo que era seu. Característica de Davi: um homem que é forte, corajoso e luta pelo que é seu. Quando uma pessoa ela está cheia do Espírito de Deus sobre a sua vida, ela é corajosa. Ela não recua. Hebreus diz que Deus não nos deu espírito de covardia. A pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus, ela é corajosa, ela não tem medo, ela vai e resolve o que tem que resolver, ela vai e faz o que precisa ser feito, ela vai e se coloca diante de Deus, para Deus usar ela da maneira que precisa ser usada, é corajosa. Foi isso que Davi fez, quando ele enfrentou. Qual é a prova de que ele estava cheio da unção? Quando apareceu o Golias, o Davi estava lá e com coragem para poder enfrentar o Golias. Irmão, quando nós estamos cheios da unção, a unção ela coloca uma coragem que naturalmente a gente não conhecia, a gente não tinha. O cara lá no mundo, ele para poder ter coragem, às vezes ele tem que encher a cara de cachaça, cheirar cocaína e o cara fica valentão. Quando a gente está na presença de Deus, você ficar valentão é você botar o joelho no chão e a cara no pó, e a unção de Deus vem sobre a sua vida. Você vai ser destemido, você vai ser corajoso, e nada vai parar você no nome de Jesus. Davi sempre demonstrou coragem,
demonstrou coragem quando lutou com o urso e com o leão para defender e proteger as ovelhas do seu pai. Demonstrou coragem quando precisou de lutar contra o gigante Golias. Demonstrou coragem quando precisou de lutar contra os amalequitas. Davi sempre demonstrou coragem. E uma das coisas que eu vejo, que eu acho muito legal em Davi, é que todas as vezes que Davi manifestava coragem era para defender algo que era importante para ele. Por exemplo, a nação de Israel para Davi era importante. Foi por isso que ele teve coragem para poder enfrentar o Golias. Se você é um camarada que tem a sua igreja, a sua célula e os seus irmãos como alguém importante, você tem coragem para poder enfrentar, corrigir e confrontar qualquer pessoa que se levante contrário à obra que Deus está fazendo na sua célula, no seu setor, na igreja e na vida das pessoas que Deus tem te confiado. Mas sabe o que acontece? Existem situações onde as pessoas estão lá falando mal, se levantando contra, perseguindo, e você está no meio daquilo. Você foi ungido por Deus e você não tem coragem de confrontar a gente que está falando coisa errada. Você não tem coragem de falar para a pessoa: isso daí é do diabo, isso daí não está certo, eu não concordo, porque não é assim que nós aprendemos nesse lugar. Não tem coragem. Parece que o espírito mau, ele é mais forte do que o espírito que está sobre você. Davi lutava pelo que era dele. Você tem uma célula lá que Deus colocou você como líder. Deus deu para você cuidar daquela célula. Você está aqui nessa igreja plantada. Essa igreja, ela é sua para você lutar e defender. Esse é o seu arraial, esse é o seu povo. Aqui está o Deus que você serve. Então tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Tenha coragem, irmão. E aí apareceu uma situação: eu não falei nada, eu fiquei com tanto medo, é melhor deixar para lá. Uma coisa importante para você? Talvez o Davi, ele lutou com coragem para poder defender a sua nação. Mas o Davi também lutou com coragem para poder defender as ovelhas da casa do seu pai. Davi lutou com coragem para defender as ovelhas que o pai havia confiado a ele. Se nós temos coragem, nós vamos lutar e não vamos deixar Satanás tocar nas ovelhas que o Senhor confiou para nós. Nós vamos lutar com o urso, lutar com o leão. Eu não vou ter medo de encarar, de jejuar, de orar, de ir atrás. Eu não vou deixar o diabo levar ninguém que Deus está me dando, não. Eu não vou deixar, eu vou lutar com coragem. Você está entendendo, irmão? Porque o que o Davi poderia fazer? Ovelhas do pai dele. Escuta. Talvez o pai de Davi, o Jessé, ele tinha muitas ovelhas. E o Davi poderia falar assim: olha só o que eu vou te ensinar. O urso e o leão veio comer uma ou duas. Papai tem um monte, deixa para lá. Só uma, duas ovelhinhas só. Não vai tocar em nenhuma. E por isso foi lá e lutou com coragem. Eu já vi líder, gente boa, ungida, quando o diabo quer levar alguma ovelha, tem tanta gente, deixa pra lá, deixa aí. Importante é que tá na presença. Cadê a sua coragem, meu filho? Cadê a sua coragem de falar: não vai levar não, não vai levar não? Mas tem tantas, pois é, mas essa uma, Deus confiou a responsabilidade dela para nós. Deus permitiu ela nascer no nosso arraial. E se nasceu no nosso arraial, a responsabilidade é nossa. Agora Davi também teve coragem para poder lutar pelo seu filho. Quando ele estava perdendo o seu filho, Davi, ele entrou em jejum. E diz a Bíblia que Davi não comia nada, separado em consagração, orando pelo seu filho recém-nascido, que havia nascido e foi tomado de uma enfermidade. Davi mostrou coragem de lutar até o final. Até o final o Davi lutou. Até
o final o Davi lutou. Agora, talvez você esteja passando por uma grande prova na sua casa, seja talvez no seu casamento, pela sua esposa, pelo seu esposo, talvez seja pelos seus filhos, e eu queria saber aonde que está a sua coragem para poder dizer: eu vou lutar até o final, e o diabo não vai levar meu casamento, o diabo não vai levar meus filhos, o diabo não vai tocar na minha casa, eu não vou desistir, eu vou encarar essa batalha. Está vendo, irmão? É essa coragem. Quando você tem essa coragem, ela te impulsiona a buscar, ela te impulsiona a jejuar, ela te impulsiona a orar mais. Eu vou colocar coragem, não vou deixar o diabo tocar na minha família, eu não vou deixar. Uma pessoa que está com o Espírito de Deus, cheia do Espírito de Deus na sua vida, jamais ela vai desistir de lutar pelo que é seu. Jamais ela vai desistir de lutar pelo seu casamento, jamais ela vai desistir de lutar pelos seus filhos. Uma pessoa que está cheia da unção, ela está cheia de coragem, gente. E é por isso que nós precisamos estar sempre avaliando: será que eu estou cheio da unção e do Espírito de Deus sobre a minha vida? Ou talvez por causa de algum orgulho, ou talvez por causa de alguma desobediência, ou por causa do meu coração fechado, eu estou perdendo a unção. Davi aguentava, um cara forte. A sua família, ela está precisando de um cara que aguenta e que é forte e que não desiste de batalhar. Quarta característica de uma pessoa que ela é ungida por Deus. Davi, ele foi uma pessoa que ele valorizava as alianças. Ele sabia o valor de uma aliança. Gente, como que isso caracteriza unção? A Bíblia, ela conta, existe um salmo que diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo precioso, diga precioso, que desce. Você quer ver o óleo descer sobre você? Valorize a aliança através de comunhão. Davi não quebrava aliança. Sabe o que é que acontece, gente? Às vezes, os problemas do dia a dia, as picuinhas do dia a dia, os pensamentos diferentes, se não for bem administrado por uma pessoa de unção, pode quebrar a aliança, e quando quebrar a aliança, acaba a unção. Saul, ele não valorizava a aliança. Ele pegou o Davi e ele colocou o Davi na sua casa para tocar a harpa para ele. Davi estava ali cheio de amor, cheio de carinho. E naquele momento, Davi, ele fez uma aliança com Saul, de que iria tocar, proteger Saul, lutar pelo reinado de Saul. Davi colocou o coração dele para poder fazer aliança com Saul. Só que Saul não valorizou a aliança, ele quebrava a aliança. Ele queria quebrar Davi a todo instante para poder quebrar a aliança. Com Davi foi o contrário. As coisas aconteciam de todas as maneiras para entristecer o coração de Davi. E Davi falar: tá vendo, agora mesmo que eu não quero mais nada caminhar do lado de Saul, eu não quero mais nada servir a Saul, porque eu só faço o bem, o bem, o bem, o bem, o bem, e ele só vem com flecha, com lança para me atingir, e eu só faço o bem, o bem, o bem. Davi falou: não vou deixar de servir a Saul, meu pai. Gente, o Davi perseguido, ele chamava Saul de pai, porque ele queria valorizar a aliança. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você tem um líder de célula que cuida de você, você tem um líder de setor, de área, você tem os pastores na igreja, você tem eu. Pode escrever o que eu vou te falar aqui, que isso é uma verdade. Em várias vezes, em vários momentos, nós podemos fazer coisas que vão entristecer você. Isso vai acontecer. A diferença, se você tem unção ou não, se a unção permanece na sua vida ou se ela se retira, é se, apesar
das dificuldades, você continua valorizando a aliança. Eu estou aliançado e acabou. Eu estou aliançado e não abro mão. Um dia eu peguei um casal de irmãos preciosos, dando um ensinamento para eles. Acho que eles até estão aqui, como não vou falar nome, não tem problema. Mas eles estavam um pouco entristecidos com algumas coisas. Um pouco entristecidos e estavam pensando em talvez em ir para outro lugar e tal. E eu peguei aquele casal e conversei com eles o seguinte. Falei, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por acaso, em algum momento no casamento de vocês já brigaram e se desentenderam? Sim ou não? Sim. Muitas vezes ou poucas vezes? Muitas vezes. E eu queria saber, em função desses desentendimentos, vocês se separaram? Não. Por que não separaram? Porque tem uma aliança. A aliança no reino de Deus, ela é assim. Se você avaliar, existem pessoas no casamento que quebram a aliança. Tem gente que quebra, não valoriza e paga o preço por quebrar a aliança de um casamento. A mesma coisa no reino de Deus. Gente que quebra a aliança. Pastor, eu conheço tantas pessoas. Pode escrever o que eu estou falando. É Bíblia. Pagaram, estão pagando. E até quando Deus quiser, vai pagar preço. Nós precisamos valorizar isso. Davi valorizou isso. Isso faz eu guardar a unção. Então, todas as vezes que um irmão lá na sua célula te entristecer, você precisa lembrar, eu vou valorizar o poder da aliança. Segura a pessoa que está do seu lado, do braço dela, segura, dá uma enganchada assim e fala assim, meu irmão querido, aconteça o que acontecer, eu não vou te largar, eu não vou te abandonar, porque nós temos uma aliança. Fala para ele, eu vou te aguentar, eu vou te suportar, porque Deus vai me dar graça para isso. Quantos podem dar um aplauso a Jesus aí? Diga aleluia. Diga glória a Deus, aplaude mais forte a Jesus e diga glória a Deus. Irmão, eu posso dizer por testemunho próprio, eu vou dizer por testemunho próprio. Já tiveram situações já de gente que tirou literalmente toda a minha paciência. E nessa hora eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? Eu vou te dar graça e você vai suportar, porque eu vou te dar graça. Então me dá graça, meu Deus. E eu aguentei, diga aleluia. Fala ao seu lado, você aguenta também, meu filho. Outra glória. Quinta característica de Davi para manter a unção. Davi, ele foi um homem que ele sabia utilizar as habilidades, mas ele também sabia ter disponibilidade. Se você avaliar o homem que apresenta Davi a Saul, ele fala, olha, seu Saul, eu conheço um cara que ele é fera, ele é habilidoso, ele bota a mão naquela harpa dele e ele toca, eu estou parafraseando, ele toca que, rapaz, a glória de Deus desce, seu Saul. O cara, ele toca e enche o ambiente assim, de paz, de alegria, é bom, o cara é fera. Só que, além de Davi ser fera na habilidade, ele era um cara que ele estava disponível para a hora que precisasse dele e a maneira que precisasse dele. Não adianta eu ser alguém cheio de habilidades se eu não estiver disponível para a hora que precisam de mim. Não adianta eu ser alguém cheio de talento. Nossa, eu sou bom demais nisso, eu sou bom demais naquilo. Ok, eu queria saber, na hora que solicitam você, você está disponível ou não?
Talvez diga-se assim: ok, pastor, eu estou disponível sim, eu tenho habilidade, pode me usar que eu estou disponível. Não, eu queria saber se você está disponível da maneira que precisam de você, ou você está disponível da maneira que você quer servir. Porque a pessoa que está disponível, ela está disponível, eu estou aqui, é para me usar para o que quiser. Olha, eu tenho o talento de fazer planta, eu tenho o talento de fazer flor, eu tenho o talento de consertar a caixa de som, eu tenho o talento de pregar, mas eu estou disponível para me usar naquilo que precisar. Se não puder me usar para limpar a planta, pode me usar para limpar a cadeira, porque eu estou disponível. E não reclamo nada, porque quem está disponível, está disponível. Quantos entendem, digam glória a Deus. Não adianta eu ser alguém cheio de habilidade. Eu vejo que nesse momento, onde é testado a disponibilidade de Davi, era um momento onde estava preparando a estrutura para ele ser quem ele se tornou. É na hora que você vai ser testado na sua disponibilidade que vai determinar o que você vai ser para usar a sua habilidade quando for necessário. Se você olhar a história de José, nessa conferência que eu estava lá, eu estava ministrando sobre José, que José, ele foi um cara que quando estava na casa do Potifar, ele estava disponível para fazer tudo. Quando ele estava no cárcere, ele estava disponível para fazer tudo. Ele não colocou como eu sou o interpretador de sonho. Não, estou disponível, é para limpar banheiro, estou aqui. E aí ele foi sendo promovido, testado, até que se tornou governador de todo o Egito. A sexta e última característica de Davi, para nós terminarmos. Davi, ele foi um homem que ele não perdia as oportunidades e não errava o tempo. Ele não deixava para amanhã aquilo que era para ser resolvido hoje. Quando se falaram que Golias estava afrontando, toda vez Israel afrontando, o Davi se coloca à disposição e fala bem assim: pode me usar, eu estou aqui para encarar esse gigante hoje. Pessoas que são ungidas por Deus, elas não deixam para amanhã aquilo que é para fazer agora. Porque o Espírito de Deus, ele nos impulsiona, gente, para poder resolver as coisas. Eu estou falando para você. O Espírito de Deus, ele nos motiva, nos capacita com graça e com sabedoria para sair dos problemas. Existem problemas que você está passando na sua vida há muitos meses, e você só está passando há muitos meses porque você não se levantou para poder ir resolver, não se levantou para poder colocar a mão e ter a atitude que era necessário ter, e o troço veio enrolando, e hoje eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você está ungido para resolver esse problema segunda-feira. Você está ungida para resolver esse problema essa semana. Deus vai te capacitar, Deus vai te dar sabedoria, e tudo vai dar certo para a glória do nome do Senhor. Eu preciso dizer para você: não empurre para amanhã aquilo que você tem que resolver hoje. Não empurre para amanhã. Eu estou sentindo de Deus de falar para casais que estão aqui. Posso falar? Já há algumas semanas que vocês estão com um monte de coisas, se estranhando dentro de casa e bicudo um com o outro. À medida que vocês estão deixando isso protelar, e pensando, deixa quieto, isso está aumentando, e eu estou dando um recado de Deus para você: senta hoje e conversa para resolver a situação entre vocês. Senta hoje e conversa para resolver a situação entre vocês. Vou dizer outra coisa para as famílias. Nós tivemos
há uma semana mais ou menos atrás, o seminário de finanças aqui. Você aprendeu algumas coisas, você recebeu algumas direções, ensinamentos para você trabalhar a questão financeira da sua casa e da sua família. Isso já tem quase 2 semanas. E você não se posicionou para poder fazer o que precisa fazer. Você não colocou em ordem o que era para colocar. Você não escreveu o que era para escrever. Você não levantou o que era para levantar. É essa procrastinação que sempre atrapalhou os resultados da sua vida. Um homem que está ungido por Deus, ele não procrastina, ele resolve logo. Ele resolve logo. Você está precisando de resolver coisas com seus filhos? Não deixa passar de hoje. Chegar em casa, faz uma reunião e trata o que precisa ser tratado e resolve o que precisa ser resolvido hoje. Essa semana nós estávamos em casa, eu falei com a Valéria: Valéria, hoje nós vamos fazer uma reunião e um culto com as crianças e nós vamos ensinar algumas coisas para eles que Deus colocou no meu coração. Não deixa para depois. Ah, mas vai estar tarde, as crianças têm que fazer o dever, a escola. Hoje eu vou reunir com as crianças hoje. Quantos estão entendendo? Digam amém. Sabe o que eu quero orar com você aqui essa noite? Eu vou orar para que a unção de Deus que veio sobre Davi, ela venha sobre a sua vida, e você seja capacitado com sabedoria, você seja capacitado com coragem, você seja capacitado com disposição. Você vai resolver as coisas da sua vida que precisa ser resolvido, mas você tem que tomar uma decisão. Você não vai fechar o seu coração nunca mais com relação a nada. Quantos podem dizer amém? Fique de pé, por favor.